Prezados irmãos, sejam bem-vindos. Nós estamos ao vivo na comunidade espírita A Casa do Caminho, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham em diferentes lugares do Brasil e do mundo. A todos vocês que nos seguem em nossas redes sociais. E convidamos aqueles que ainda não o fazem, que se inscrevam aqui no nosso canal, no YouTube, acione o sininho da notificação para que recebam as comunicações dos novos vídeos que postamos por aqui. Na noite de hoje, nós teremos a presença da nossa irmã Tatiana Barros Laval, que vai compartilhar conosco uma página da Doutrina dos Espíritos para as nossas reflexões. Esta doutrina extraordinária, tão jovem na sua constituição aqui no mundo, trazendo de volta para os nossos pensamentos e para as nossas emoções a mensagem pura do cristianismo, a mensagem trazida por Jesus, que ficou assim esquecida nas suas origens, em detrimento das formalidades e das organizações religiosas. A doutrina dos Espíritos vem para reavivar em nós a boa nova. Diz-nos Dona Isabel, a fundadora e diretora-presidente desta casa, que estudar doutrina dos Espíritos é evitar as enfermidades da alma. Então, nós convidamos a todos vocês que nos acompanham que dediquem um pouco de seu tempo ao estudo desta extraordinária doutrina, uma compilação do conhecimento sobre as leis de Deus. Assim como nós separamos um tempo da nossa vida para tantas outras coisas. Que tal separar um tempo para uma leitura que ilumine os nossos pensamentos, uma leitura que responda nossas perguntas mais íntimas, a leitura que traga esperança para os nossos corações e que nos aponte o caminho de restauração íntima, de transformação para o bem. Uma leitura que nos afaste da turbulência do mundo e da ignorância do mundo sobre as leis de Deus e nos aproxime das leis de Deus. Nós convidamos todos os nossos irmãos ao estudo da doutrina dos Espíritos. Vai trazer alegria verdadeira, contentamento, esperança, coragem, para que possamos viver o que precisamos viver. Nos próximos minutos, com a ajuda dos nossos irmãos Mônica Mokdessi e Pedro Cury, e da música que eleva, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus e vamos orar.
Há quase 5 décadas, a comunidade espírita A Casa do Caminho vem trabalhando árdua e corajosamente para a divulgação da doutrina dos espíritos. E um dos instrumentos utilizados por esta comunidade para difundir o conhecimento espírita é a Semana de Kardec, que realizamos a cada 2 anos. Desta vez, o evento será online. A Semana de Kardec 2021 está chegando. De 16 a 21 de agosto, nós estaremos juntos para saudar o conhecimento espírita, para o estudo vigoroso e também para a proliferação dessa doutrina extraordinária, na sua clareza, na sua pureza, leais ao codificador Allan Kardec. Coloque em sua agenda, Semana de Kardec 2021. E na noite de hoje, nós vamos trazer uma entrevista com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é médico, estudioso da doutrina dos espíritos e já esteve conosco em eventos anteriores da Semana de Kardec. Acompanhe. Olá, amigos do Seara Espírita. Hoje nós temos a alegria de receber aqui no estúdio o médico Sérgio Felipe de Oliveira. Ele veio participar da Semana de Kardec e nos dá mais uma alegria de uma entrevista para falarmos mais sobre o espírito. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado por sua presença. Obrigado, legal. Você, na sua palestra na Semana de Kardec, falou sobre os aspectos científicos do cristianismo. Qual é a relação de Jesus, cristianismo e ciência? Puxa, a ideia dessa questão dos aspectos científicos de Jesus, ela nasceu por algumas observações simples. Jesus ele dizia assim: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quer dizer, ele tinha um conhecimento e ele disse que esse conhecimento poderia ser usufruído por todas as pessoas. E esse é um paradigma da ciência. Quando um cientista ele tem um conhecimento, pela estrutura da ciência, ele é obrigado a colocar esse conhecimento à disposição da população, de todos que quiserem testar também. Isso é uma norma da ciência. A reprodução. E eu achei interessante isso. Outra coisa que eu achei interessante, lendo alguma coisa sobre Jesus, é que o que ele falava, ele provava materialmente. Uhum. Então, ele dizia para a mulher que sangrava, né, a mulher hemorrágica: a tua fé te curou. E ele mostrava aquilo. A vida, meu reino não é deste mundo, e ele aparece depois da crucificação. Não é? Então, essa coisa do demonstrar sensorialmente também é um argumento da ciência. Então, achei primeiro comecei a observar essa questão. Depois, eu pensei o seguinte: a figura de Jesus é muito confundida com religião. Uhum. E mesmo Jesus, ele não fundou exatamente de mão própria nenhuma religião. Ele falava de essência do comportamento humano no mesmo esteio de Sócrates, de Platão, dos filósofos, de Aristóteles, etc. Não é? E me chamou a atenção que há uma semelhança entre o jeito de ensinar de Jesus e o jeito de ensinar de um Sócrates, que não é em sala de aula, é andando pelas ruas, conversando com as pessoas, etc. Igual Jesus fazia, Sócrates fazia, é a escola peripatética grega. Kardec, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma relação entre Sócrates, Platão, os ensinos proclamados por eles, quer dizer, Platão seguindo, e o cristianismo. É possível fazer um pequeno apanhado disso para a nossa vida prática?
eu imaginei a figura de Jesus. Sim, entendi. Porque o cristianismo já é uma construção da esfera crística, né, vamos dizer assim, mais complexa. Não é? Mas me chamou a atenção a figura de Jesus, como uma figura humana que vem ao planeta e ele vai trazer um comportamento que não existia na época. Porque Sócrates traz o cuidar de si. Conhece-te a ti mesmo, é Sócrates. E Sócrates usava o termo cuidar de si, não é? E Jesus vai trazer cuidar do próximo, sem deixar de cuidar de si mesmo. Cuidar do próximo faz parte de cuidar de si, não é? Ele vai somar, né? Cuidar do próximo sem deixar de cantar a própria canção. Uhum. Não é? Então ele soma, não é, com esses filósofos. E há na figura do Cristo também o caráter de orientação, de guia. Quando falamos em Jesus dentro do Espiritismo, e nós o tratamos como mestre, depois o tratamos como médico. Qual a relação que podemos fazer de Jesus médico, o ser que curou e que ensinou a curar, com os nossos dias? Puxa, Mina, eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? Porque quando o paciente ele chega no consultório com uma moléstia, via de regra, enxerga-se a moléstia como uma pulga nas costas, sabe? Eu vou tirar a pulga das costas desse paciente. E essa é uma expectativa compartilhada com o paciente. Mas, na verdade, a doença, ela indica a reorientação de caminhos interiores. Então, não adianta só tirar a pulga das costas. A gente precisa de saber por que aquela doença se instalou e o que eu preciso fazer no meu mundo interior, transformar no meu mundo interior, que chamado que eu estou recebendo de transformação, não é? E aí começa um processo, vamos dizer assim, um processo pedagógico, não é? De entender o porquê da existência para que a pessoa possa se localizar, não é? Então, o médico, nesse momento, ele tem um papel de educador, porque o educador é que vai transformar a consciência, não é? E até vou dizer que o educador, ele acaba suscitando a cura. A gente poderia dizer o médico que educa, o educador que cura, não é? E eu acho que Jesus, ele fazia essa síntese, que talvez fosse a medicina do futuro, né? O mestre, o médico. E a relação do mestre e do médico, Jesus, com o profissional de saúde. O que Jesus traz para nós, profissionais de saúde? Nossa, você veja, por exemplo, a casa de Pedro. A casa de Pedro é uma orientação do Cristo. O que era a casa de Pedro? É o primeiro hospital da humanidade. Não é? Então, é um hospital que não discrimina. Recebe a todos. A todos. Entendeu? E é um hospital que é o hospital do futuro, a casa de Pedro. Por que é o hospital do futuro? No futuro, o hospital vai ser uma escola. Ficou internado na UTI coronariana. Foi? Aprendi a controlar as minhas emoções. Não é? Aprendi a necessidade do autocuidado. Não é? Estive na escola, hospital, durante tantos dias, aprendendo que tal coisa, eu preciso mudar. Não é? Então, eu acho que resgatar isso que era a casa de Pedro, Sim. Que era uma mistura de curativo com um processo educativo. Né? Uma terapia completa. É o futuro, essa conjunção, não é? Do médico educador e do educador que transforma consciências e que cura. Sérgio, para o profissional de saúde, seja ele médico, enfermeiro, realizar ou ser o desencadeador desse processo, ou o promotor desse processo, ele mesmo precisa ter passado por isso antes. Até porque, para sermos ouvidos, precisa ter um arcabouço íntimo. Né? Por isso, perguntei a você do processo do profissional de saúde. Então, lucidez do que você está falando. Né? Assim, em toda situação, né? Ninguém vai descobrir a verdade se não estiver buscando a verdade dentro de si. Não é? Quando você investiga a natureza, você se aproxima do Criador, não é? Então, o processo da anamnese, da investigação médica, da investigação clínica, ela é uma aproximação da natureza
Então existe uma aproximação do Criador. Se a pessoa não estiver buscando o Criador dentro de si, não estiver buscando a Deus dentro de si, ela não tem olhos para enxergar isso através da natureza que ele está investigando no paciente. Se ele não estiver buscando a saúde dentro de si, na sua compreensão ampla, ele não vai encontrar isso no paciente. Como o cientista não vai descobrir a verdade na natureza se não estiver buscando a verdade dentro de si, não é? Então é necessária essa coerência. Acho o seguinte, existe uma medicina que ela vai dizer o seguinte: você fez o diagnóstico do paciente, então isso é suficiente e você vai prescrever o remédio. Ok. Mas tem uma outra medicina psicodinâmica que vai dizer o seguinte: você começa a tratar o paciente antes de fazer o diagnóstico. Quando você começa a ouvir o paciente, e aquilo que ele vai falar para você, aquela fala e aquele ouvido, já é terapêutico. A boa escuta. Né? Já é terapêutico. Quando você faz o diagnóstico, você já caminhou num processo. Nesse caso, o diagnóstico, ele não é o foco exclusivo da assistência. O diagnóstico é uma das referências dentro do processo de abordagem clínica, não é? Então, para que haja esse olhar, não é? A pessoa precisa ter uma capacitação humana, sabe? Veja, o que é ver um espírito, não é? Pode aparecer aqui, nesse momento, um Dr. Bezerra de Menezes. Você está vendo um espírito? O que é ver um espírito, né? Ver um espírito é compreender a pessoa. Uhum. Às vezes você olha para uma pessoa e convive com ela uma vida inteira e você vai dizer: você nunca me enxergou. Não é? O que é ver um espírito? Ver o espírito é enxergar a pessoa. E você só enxerga a pessoa se você a ama. Se você não tem amor, você não enxerga a pessoa. Você não compreende a pessoa. Então, para que o médico ele possa enxergar o paciente, a essência dele, que é a pessoa, ele precisa de ter amor. É o amor a ferramenta para ele enxergar a essência do espírito e ele poder fazer, de fato, o diagnóstico. Não é? Então, eu concordo. Processo. Eu concordo com você, é madura a sua afirmação que precisa haver esse preparo, e quanto mais a gente se aperfeiçoa, mais olhar nós temos para enxergar o que a pessoa precisa. Não é? Maravilha. Sérgio, muito obrigada. Obrigado. Por essa entrevista, ainda que breve, tão rica de recursos para as nossas reflexões. Não só para os profissionais de saúde, mas para todos nós, no nosso processo de progresso e melhoria. Obrigada. Obrigado, Mina. Obrigado.
O essencial. O essencial não será tanto o que retens, é o que dás de ti mesmo e a maneira como dás. Não é tanto o que recebes, é o que distribuis e como distribuis. Não é tanto o que colhes, é o que semeias e para que semeias. Não é tanto o que esperas, é o que realizas. Não é tanto o que rogas, é o que aceitas. Não é tanto o que reclamas, é o que suportas e como suportas. Não é tanto o que falas, é o que sentes e como sentes. Não é tanto o que perguntas, é o que aprendes e para que aprendes. Não é tanto o que aconselhas, é o que exemplificas. Não é tanto o que ensinas, é o que fazes e como fazes. Em suma, na vida do Espírito, a única vida verdadeira, o essencial não é o que parece. O essencial será sempre aquilo que é. Mensagem de Emmanuel, do livro Caminho Espírita, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Prezados irmãos, se renova em nós as emoções. E nós queremos, com as nossas primeiras palavras, dizer aos nossos irmãos que a emoção se faz entendendo que tudo isto acontece por causa do Evangelho de Jesus. Não tem outra razão para entendermos as viagens dos nossos irmãos até aqui, senão por causa do Evangelho do Cristo. E há uma razão muito forte para isto. É importante que nós respeitemos e procuremos amar o Evangelho de Jesus. É o código divino, é a diretriz sublime para o nosso progresso espiritual.
Se nós buscarmos estudar e entender o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, não precisamos de mais lei no mundo. A orientação ali é precisa. É respeito que nós devemos aos outros, é respeito que nós temos direito. A vida pede respeito, respeito ao semelhante, respeito à nossa palavra. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Nós precisamos acreditar no nosso próximo. É importante esse crédito. O dia que nós não pudermos mais confiar no ser humano, acabou a razão de viver. Este salão cheio quer dizer crédito, confiança. E é verdade. As presenças dos nossos irmãos exigem de nós cuidado, vigilância maior. A equipe está sentindo isto. A doutrina nos pede vigilância, disciplina. Vigilância quer dizer disciplina. É o vigiar e orar de Jesus, para não cairmos nas tentações do mundo exterior e do mundo interior. E nós trazemos muitas mágoas no nosso coração. Isto nos faz muito mal, nos adoece. Se o irmão nosso nos contraria, nós guardamos mágoa. Quando não respondemos com grosseria, nós guardamos na nossa alma um ressentimento. Isto nos adoece. É importante que esqueçamos o mal que por acaso nos façam. É de inteligência que esqueçamos. E vamos fazer o bem, cobrindo todo este espaço que existe na nossa vida. Há um vazio na nossa alma, é a falta de caridade. Nós não sabemos ser caridosos para com o nosso próximo. A caridade nem sempre é comprada com dinheiro. Às vezes é preciso da moeda corrente no mundo. Aí já chegou o fim da caminhada. O cidadão já está na pior situação. Mas a caridade da palavra, a caridade do respeito, nós vamos passar esperança para o nosso semelhante. Mas essa esperança tem base numa realidade. A esperança não quer dizer palavras bonitas, porém vazias de uma verdade, não é assim. A esperança é recheada de convicção na razão da vida. A esperança nos faz felizes e realmente aguardando que algo melhore, porque nós temos certeza que estamos vindo de Deus e é para Ele que nós estamos caminhando de volta. E nesta caminhada, a doutrina dos Espíritos, o código divino, vai nos ensinando qual a bagagem que nós devemos preparar, com que material. É o material do respeito, que quer dizer fraternidade. O respeito quer dizer amor, é uma fórmula de amor. Quer dizer amor ao próximo, seja ele quem for. Mesmo que você não conheça o amor que Jesus nos ensina, é universal. Não interessa quem é você, de onde você veio, o que você faz da vida, quem é você. Você é meu irmão, que Jesus encaminhou o meu coração. Eu vou lhe oferecer tudo de melhor que eu tenho no meu coração. Conquista, diríamos assim, do meu trabalho, do respeito que eu tenho para com o povo, do respeito que o povo tem tido comigo. Comigo, eu estou falando no singular, mas quer dizer o respeito com todas as criaturas. Nós merecemos respeito porque antes nós estamos respeitando. E dentro desse princípio de respeito, que significa amor ao próximo,
nós vamos buscando, na oração, conversar com Cristo, conversar com a espiritualidade. A espiritualidade nos ouve, os espíritos nos escutam. Agora, você que vai escolher o nível de espírito que vai lhe ouvir, de acordo com a sua conduta, com o seu procedimento, com o respeito que você tiver com o seu próximo, com a vida, com o tempo, com o trabalho, com as pessoas que convivem com você, é o nível de espírito que vai lhe ouvir. Se você não tiver cuidado com a sua palavra, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com as suas atitudes, se você não respeitar o seu próximo, não souber respeitar o tempo, afinal, não respeitar a vida, o nível de espírito que vai lhe ouvir é um nível inferior, é um nível de espírito sofredor, de espírito maldoso, de espírito que também não lhe respeita, não respeita os seus apelos, não respeita a sua prece. Então, a doutrina dos espíritos, o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, esse código divino que está ao nosso dispor, nos ensina a viver, a agir de tal forma que nós somos assistidos por espírito do bem, por espírito de luz, por espírito que respeita Deus, que é leal a Jesus, que nos respeita, que nos ama e pode nos ajudar. Então, depende de você, a sua paz, a sua saúde, a sua alegria no lar, no trabalho, no lazer com seus amigos. Se a coisa não vai bem, feche o seu quarto, assente-se bem acomodado, faz o Pai Nosso, pense em Jesus, o Cristo vivo, o nosso melhor amigo, que desceu das estrelas e veio à terra para nos ajudar a sermos felizes. É lei de Deus, é lei do Criador, que sejamos todos felizes. E Jesus veio para nos ensinar vivenciando as leis amoráveis do Pai Criador. Deus é inteligência infinita, é a causa primeira de todas as coisas. Você não tem que questionar Deus, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Seguindo a orientação que nasceu na manjedoura, os espíritos de luz, leais ao Cristo, seareiros de Jesus, estarão ao seu lado. Mas só a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, vai lhe ajudar a entender essa mensagem sublime que veio do céu para todos nós. Você não precisa ser doutor em nada. Você não precisa ser diplomado em coisa nenhuma. Ame, perdoe, trabalhe no bem. A cultura, minha gente, é outro departamento. É bom que todos nós estudemos. É bom que todos nós saibamos conversar. Tenhamos cultura do mundo. É importante para você ter condições melhores na Terra. Só que isso não vai te dar saúde, não vai te dar luz, não vai fazer você um homem de bem, não vai fazer você mensageiro de Deus, de Jesus. É outro departamento. Nós somos corpo e espírito. Precisamos da cultura que toma o nosso cérebro. O cérebro fica lá no túmulo, qualquer dia. Pode ser com 150 anos, mas o corpo, como o cérebro, vai ficar lá. O espírito não. O espírito, dono do corpo, o espírito é que está vos falando a todos. É o espírito que tem essa convicção. É o espírito que é eterno, que aprendeu através de reencarnações e reencarnações. Esse vai viver para sempre, aprendendo sempre e sempre para o bem maior, para ajudar em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Isso chama-se doutrina dos espíritos em benefício dos homens. Então, os homens não podem mexer na doutrina espírita, não podem modificá-la. Nós é que vamos nos modificar
por dentro e nos adequar à doutrina espírita. Então, nós estamos convidando os nossos irmãos para se acostumarem a ler doutrina espírita, a ler um livro espírita. E se quiserem estar aqui conosco sempre que puderem, sem esse medo de doença, sem esse pavor de doença, não, eu tenho que ir lá porque eu estou doente. Não é desta forma. Aqui nós estamos reunidos para entendermos que somos todos filhos de Deus e somos por Ele amados. Não é só Jesus que é filho amado de Deus. Todas as criaturas são filhas amadas de Deus. Só que nós não somos para Deus o que Jesus sempre foi. É preciso que sejamos leais a Deus, começando a ser leais a Jesus. Então, a doutrina espírita é cultura. Se você estudar doutrina espírita, você fica culto com as coisas de Deus. Você estudando a mensagem, as leis de Deus, você sabe tudo. Mais do que os cursos, com perdão de todos que estudam, porque eu sou a favor do estudo, sempre criei escolas, mas eu nunca estudei, porque eu não mereci estudar. Então, eu estou aqui, a minha mensagem, o meu dever com Jesus, que eu prometi ao Cristo, desde o primeiro dia de trabalho na doutrina, é falar: Jesus está vivo entre nós, Jesus ainda cura. O Cristo de Deus está vivo, não é aquela coisa da cruz. Jesus venceu o mundo com o poder do amor, do perdão, da solidariedade. E nós até hoje não entendemos Jesus amor, Jesus médico sublime, que até hoje nos ajuda. A doutrina nos prepara o coração e a alma para que nós recebamos a medicina espiritual. Vamos cuidar do corpo físico com a medicina tradicional, mas precisamos da doutrina, é a medicina da alma. Se o espírito estiver doente, o remédio não vai dar o resultado que o profissional da saúde espera. Vamos cuidar do nosso espírito para que os médicos também tenham sucesso no trabalho deles. Vamos nos educar, vamos respeitar a vida, respeitando o direito do nosso próximo, como o Brasil está precisando de entender Jesus, de compreender a razão que o Cristo veio à Terra. Ele não veio à Terra para morrer na cruz, ele veio à Terra para ensinar a mensagem de amor, de perdão, de solidariedade. Amai-vos uns aos outros, vesti-os nus, dai de comer a quem tem fome. É uma beleza a mensagem de Jesus. Certa feita, o Cristo, conversando com os fariseus que lhe questionavam, entrou uma mulher sofrida, uma mulher do povo, muito esbaforida, empurrando para entrar, queria ver Jesus com um vaso de bálsamo para lavar os pés de Jesus. Ela entrou e não queriam deixar ela entrar, ela forçou, entrou e se prostrou nos pés de Jesus e untou os pés do Cristo com aquele unguento que se usava na época, era um anestesiante de dores, de cansaço físico. Aí um fariseu falou assim: olha, gastando dinheiro com um óleo tão caro para lavar os pés, quando tanta gente precisando de pão. Olha a ironia. Jesus olhou para ele e falou: deixe que ela alivie o cansaço dos meus pés. Eu estarei com vocês por pouco tempo. Pobres e miseráveis os terão por muitos séculos. E nós estamos aí, pelejando para curar a nossa alma desse atraso, dessa miséria moral, espiritual que nós estamos vendo pelo Brasil afora. O Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, precisa de conhecer o Cristo vivo. E ninguém mais do que você, chefe de família, dona de casa, filho respeitado, respeitável, educado, amoroso, para divulgar Jesus vivo. Você não precisa ter nenhum mandato do mundo. Isto Deus nos deu a todos.
dessa terra e vai divulgar os meus ensinos. Amai-vos uns aos outros. É tão simples a mensagem que Deus mandou Jesus nos trazer. Perdoai sempre. E socorra sempre, sem exigir. E é por aí que nós vamos encontrar paz, saúde e equilíbrio. Vamos respeitar o nosso lar. O lar é o santuário divino. É ali que Jesus visita a família, ampara a família. Nós precisamos proteger a família brasileira, respeitar a família brasileira, respeitar o nosso semelhante, respeitando a nós mesmos, para que você seja respeitado. Mas todos nós aqui estamos recebendo as bênçãos da medicina espiritual. Jesus não deixa o trabalho dele por conta apenas dos encarnados. Ele dá assistência aos encarnados, mas ele tem os mensageiros dele para amparar a todos que desejam receber a sua divina medicina. Tenham certeza disso. Ninguém sai desta casa de mãos vazias, é a nossa mensagem. Todos levam a fatia de pão espiritual que os mensageiros de Jesus, que amam a Deus sobre todas as coisas e a todos nós como a si mesmo, nos oferecem. Que Jesus a todos abençoe com uma noite de paz, com um feliz trabalho espiritual dentro de si mesmo. Que assim seja. Graças a Deus.